a partir do versículo 26. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Louvado seja Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como será isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? Levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor amado, eu quero pedir entendimento, Senhor. Eu quero pedir compreensão da Tua palavra, Pai, para todos os ouvintes, aqueles que estão aqui na igreja e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Que todos sejam alcançados agora pela Tua revelação. Que todos sejam alcançados agora, Pai, pela Tua direção, para que as nossas vidas não sejam as mesmas, mas que possa haver transformação em nós, pela ação do Teu Santo Espírito. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é Formando Cristo em Nós. Irmãos, como introdução a essa palavra, eu quero trazer para vocês Gálatas 4:19, que diz assim: Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Veja a instrução. O apóstolo agora está falando, chamando os Gálatas de filhos. E ele disse: por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Pensa no significado desta palavra. Cristo precisa ser formado em nós. Cristo precisa ser formado em mim, e Cristo precisa ser formado em cada um de vocês. A visão aqui é bem clara. Como nós lemos no texto principal? Qual foi a visão do texto principal? No texto principal, nós temos Maria recebendo a notícia de que ela daria à luz a um filho e o seu nome seria Jesus. Esse foi o anúncio, esse foi o contexto. Muitas pessoas, elas acreditam que somente Maria é que gerou o Cristo, e que Cristo, ele
foi resumido somente a graça a Maria, que formou Jesus, que esteve com Jesus desde que ele estava no seu ventre e o acompanhou até a sua ressurreição, até a sua assunção ao céu. Mas a graça de ter Cristo em vós é para todos nós. Esta graça Deus estendeu para nós. E aqui, nesta introdução, vocês percebem com clareza. Mas para não ficar assim, eu quero também mostrar para vocês em Colossenses 1:27. Para que vocês possam ter entendimento. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Coloque essa palavra na sua mente: Cristo em vós, esperança da glória. Então Cristo, ele precisa estar em mim e Cristo precisa estar em cada um de vocês. Esta é a palavra. Vocês estão analisando comigo e percebendo o que é a obra de Deus em nós. Nós carregamos a pessoa bendita do Senhor Jesus nas nossas vidas. É isso que você precisa compreender. Os cristãos verdadeiros, eles não estão em torno de personalidades, mas eles estão em torno da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora eu quero voltar com vocês lá em Salmos, no capítulo 2. Veja que tudo é Bíblia. Salmos capítulo 2, versículo 7. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quando a palavra de Deus mostra que esta geração do Cristo, esta gestação do Cristo, esta formação do Cristo vem do Espírito Santo, não é algo nosso, nós compreendemos. Eu não tenho como formar Cristo em você. Você não tem como formar Cristo em mim, mas o Espírito Santo, ele forma Cristo em mim e ele forma Cristo em você. Então, esta obra aqui dentro de nós é uma obra do Espírito Santo de Deus. É uma obra que você não está vendo, mas ela está acontecendo agora. Ela está acontecendo neste momento. Ela está acontecendo na sua vida já há bastante tempo. O Espírito de Deus ministra, o Espírito Santo ministra, e Cristo vai sendo formado. Cristo vai crescendo dentro de você. Cristo vai tomando forma em você. Esta é a visão de Deus para nós. Aqui, meus irmãos, foi um anúncio. Maria não estava esperando. Ela era, se fosse nos dias de hoje, noiva. Ela estava noiva, estava prestes a se casar. E ela não tinha ainda nenhuma visão de ter filhos. Ela não estava preparada para ter filhos naquele momento. Ela estava preparando para o casamento e não para ter filhos. Ainda não era, na visão dela, aquele tempo. Ela estava esperando o tempo ideal. Irmãos, quando Deus, ele entra na nossa vida, nós não recebemos um telegrama igual no passado, nós não recebemos uma carta igual no passado, nós não recebemos uma mensagem de texto, nós não recebemos um WhatsApp, nós não recebemos um telefonema, uma ligação, uma chamada de vídeo de Deus falando: olha, meu filho, eu vou entrar na sua vida. Não, é de repente que acontece. O Senhor, ele já tem um plano e ele se apresenta a você para que a sua vida seja transformada depois da entrada do Espírito Santo. Mas por que tem que ser hoje? Por que tem que ser neste momento? Por que tem que ser neste tempo? Muitas pessoas, eu como pastor já ouvi: pastor, ainda não é tempo de eu ir para a igreja, ainda não é tempo de eu me batizar, ainda não é tempo de eu fazer alguma coisa na igreja. Igual, por exemplo, aqui na igreja vocês veem que nós temos os ministérios,
temos os grupos missionários, temos os departamentos da igreja. E às vezes na igreja nós temos muita dificuldade para poder ter pessoas nos postos de trabalho. Às vezes a gente chega para um irmão e fala: irmão, eu preciso de você em tal área. Aí o irmão fala assim: ah, pastor, eu ainda não estou preparado. Eu acredito que ainda não é meu tempo. Eu preciso ainda me preparar mais. Eu preciso de mais um tempo. Isso acontece na igreja. Acontece com as mulheres também. Às vezes você vai chamar uma irmã para fazer alguma coisa, ela fala a mesma coisa: olha, pastor, eu acho que isso não é para mim. Eu acho que ainda não é meu tempo. Eu acho que eu preciso de mais tempo. Isso acontece conosco. Só, irmãos, que é assim. A nossa visão é uma, mas a de Deus é outra. O que a palavra de Deus diz? Que nós devemos anunciar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Aquilo que às vezes para mim pode ser fora de tempo, para você pode ser fora de tempo, mas se estiver no tempo de Deus, é a hora de você servir ao Senhor. É a hora de você se colocar na presença de Deus. Por quê? Tudo começa em Deus. Diga assim comigo: tudo começa em Deus. Você não estaria aqui por minha causa. Eu não estaria aqui por sua causa. Eu nem sabia que você ia vir. Você nem sabia se eu ia vir ou se outras pessoas que você achava que ia vir não veio. O que aconteceu? Acontece. Então, o que está acontecendo aqui neste momento e o que acontece durante a nossa vida começou em Deus. Começou no Senhor. Maria estava no dia a dia, ela estava vivendo a vida dela na maior normalidade, mas o Senhor tinha um plano para a vida dela. Eu estou aqui para te dizer que Deus, Ele tem um plano para a sua vida. Agora tem um detalhe: como você vai reagir ao propósito de Deus para você, é com você. Eu posso dizer como eu reagi ao propósito de Deus para a minha vida, porque uma coisa eu te garanto: quando você entende que Deus tem algo para você e você aceita o propósito de Deus, a sua vida se encaixa, a sua vida se resolve, a sua vida toma uma direção, a sua vida toma um rumo. Você encontra razão nas coisas. Mas enquanto você luta contra o plano de Deus, enquanto você acha que o seu plano é melhor que o plano de Deus, as coisas, elas não fluem. Porque aquilo que você achava que ia dar certo, dá errado. Aquilo que você achava que ia dar errado, dá certo. Mas por que essas coisas acontecem? É porque muitas vezes nós não estamos no plano de Deus. Muitas vezes nós não nos submetemos ao plano de Deus. Como vocês observaram, foi de repente, e assim é na nossa vida. De repente, Deus, Ele te faz uma proposta. Ele traz para você um novo rumo para a sua vida, uma nova história para você. Agora, cabe a você hoje, dar a mesma resposta que Maria deu, ou não. Ou você pode também ter uma outra resposta para Deus. Você pode protelar, você pode enrolar, você pode achar que não é com você. Pode acontecer isso também. Uma coisa eu quero te mostrar: se o que eu estou falando é de Deus, o Espírito Santo vai testificar no seu espírito. Porque eu só sou apenas uma voz, mas a unção e o poder é do Espírito Santo. Então eu não consigo te convencer, como eu falei, eu não consigo te dirigir, como eu falei, eu só posso te convidar, eu não posso te forçar, eu não posso te obrigar, mas o Espírito Santo, ele trabalha. E aqui o mensageiro foi um anjo de Deus. Salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela se assustou. Que saudação é essa? Deus, Ele me conhece? Sim, Deus te conhece. O Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra? Sim, o Criador dos céus e da terra. Ele sabe quem é você, assim como Ele sabia quem era Maria. A Bíblia diz aqui que o anjo falou para ela: não temas, não tenha medo,
porque achaste graça diante de Deus. O que é a palavra graça? A graça é o favor não merecido. Irmão, vocês acham que eu mereço ser salvo? Não. Você acha que você merece receber a graça, o favor de Deus, a salvação, o perdão de Deus? Claro que não. Então, a graça é o favor não merecido. Deus, Ele decidiu te encontrar, e Ele decidiu te salvar, e Ele decidiu colocar você no testamento dEle, o seu nome escrito no livro dEle, e Ele é o soberano, e foi Ele que fez essa obra. Então, isso não fui eu. Foi Deus que decidiu. E aqui, olha que coisa extraordinária. Eis que em teu ventre conceberás. Você vai ficar grávida. E você vai dar à luz um filho. E você vai colocar o nome dele de Jesus. Olha o que vai acontecer com Jesus. Será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Tudo isso em Jesus. Tudo isso no Senhor. Agora veja bem, o anjo falou para ela do futuro, mostrou para ela a grandeza daquele que ela carregaria na sua vida. A questão aqui é a seguinte: Jesus, Ele tem o seguinte plano. Ele quer andar pelo mundo através das suas pernas. Ele quer tocar nas pessoas através dos seus braços. Ele quer enxergar as pessoas através dos seus olhos. Ele quer ouvir as pessoas através dos seus ouvidos. Ele quer cheirar as pessoas através do seu olfato. Ele quer ter contato com este mundo através de você. Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te separou para que você seja a pessoa que carregue a presença dEle. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, porque os templos não cabem à presença de Deus. Mas a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós. Então em você tem a presença do Todo-Poderoso. Ele escolheu isso, Ele quis isso, e aí você quer? Isso não é, irmão, você carregar o nome do pastor da igreja, não é você carregar o nome da denominação da igreja, porque você nunca mais vai precisar dizer: olha, o pastor da minha igreja é isso, é aquilo, olha, o fulano faz isso, faz aquilo. Você vai olhar nos olhos das pessoas e vai dizer aquilo que você precisa. Jesus, que está aqui conosco, Ele tem poder de te dar. Eu te abençoo em nome de Jesus, e você vai receber aquilo que você precisa. Porque você carrega a presença de Deus. Você tem a presença de Deus. Você consegue compreender isso? Esse é o plano. Agora veja bem, irmãos, muitas pessoas acham muita responsabilidade. É isso que as pessoas têm medo. E falam: mas é muita responsabilidade. Eu carregar a presença de Deus, eu viver para Deus. E aí, meus irmãos, entenda uma coisa: quando você está com Deus, você não olha para fora, você olha para dentro. Entende? Porque do lado de fora, você tem tudo o que pode te desanimar, mas do lado de dentro, você tem tudo que pode te fortalecer, tudo que pode te levar adiante, tudo que pode te dar a vitória. Preste atenção numa coisa. Você acha que eu tenho alguma coisa para falar para vocês? Não tenho nada. Irmãos, eu não gosto de conversar. Eu não gosto de falar. Eu falo, assim, pregando a palavra, mas eu não gosto de conversar. Eu não tenho assunto para falar com ninguém. Tem uma coisa que eu detesto fazer, é conversar. Não gosto de jeito nenhum. Agora, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou pregando? Por que eu vivo esses 35 anos que eu estou na presença de Deus, fazendo sempre a mesma coisa? Irmão, isso não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus através da minha vida. Você entende? Você vai saber separar
que aquilo que não é a sua vontade e aquilo que é a sua vontade dentro da ministração de Deus. Então Maria, ela teve essa compreensão, que é a mesma que o Senhor ministra na minha vida e ministra na sua vida. Não era a intenção dela gerar um filho naquele momento, não era a intenção dela colocar uma criança no mundo, mas era a vontade de Deus que ela fizesse aquilo, que ela fosse instrumento de Deus. E aqui Maria teve uma dúvida. Ela falou assim: como se fará isso, visto que não conheço varão? Como é que isso aqui vai acontecer? De que jeito que isso aqui vai acontecer? Porque veja bem, ela não tinha ali elementos que levassem ela a entender que era possível. Por quê? O Espírito Santo viria sobre ela, mas antes ela não sabia como seria. Às vezes você, eu, todos nós, falamos assim: mas como é que vai ser, pastor, se eu realmente me tornar esta boca de Deus, esses olhos de Deus, esses braços de Deus, essas pernas de Deus? Como é que vai ser a minha vida? Como é que eu vou viver no meu dia a dia? Como que essas coisas vão acontecer? Jesus, ele mostrou isso ao longo das suas mensagens, das suas pregações. João 14, 23, ele vai dizer aqui, ó. Olha como é que acontece. E Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. E viremos para ele, e faremos nele morada. Mas como? Quando ele guarda as minhas palavras. Então, se você vai guardando a palavra de Deus, se você vai guardando a instrução de Deus, se você vai guardando aquilo que Deus tem para você, o Senhor vai fazer morada na sua vida. Ele disse: eu e meu Pai. Então, se é o Espírito Santo que gera o Cristo, e se é o Cristo que traz o Pai, então dentro de você tem toda a perfeição que possa existir na face da terra, porque este Deus Todo-Poderoso vem e te habita. Ele vem e mora em você. E aí, a explicação aqui de Maria. Respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Como é que isso vai acontecer? O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá. E você vê aqui, ó, que a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então, a sombra de Deus, a cobertura de Deus veio sobre Maria. Então, esta sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, ela cobre a sua vida. Você fica coberto pelo poder de Deus. E esse Espírito Santo, ele vem sobre a sua vida. Este poder de Deus, ele vem sobre a sua vida. E você vai se fortalecendo, e você vai se enchendo, e você vai ficando forte, e você vai tendo vontade. Você acha que eu estou aqui como? Eu estou aqui na força do Espírito Santo. Você acha que eu consigo servir a Deus como? Por minha força? Não. Eu só sirvo a Deus na força do Espírito Santo. Você acha que Maria conseguiu fugir para o Egito como? Carregando Jesus com seu marido José? Foi na força do Espírito Santo. Você acha que Maria conseguiu criar Jesus em Nazaré como? Ela criou Jesus na força do Espírito Santo. Você acha que Maria levou Jesus pela primeira vez, pela segunda vez ao templo com 12 anos como? Ela levou Jesus na força do Espírito Santo. Ela encontrou Jesus no templo ensinando as pessoas na força do Espírito Santo. Por que você acha que Maria, quando estava na festa de casamento e tinha acabado o vinho, ela chama os criados e fala: faça tudo que Jesus Cristo mandar, porque ela já conhecia o poder de Jesus. Então ela falou: ele tem poder. Como que você acha que Maria acompanhou Jesus no seu ministério? Ela
estava com Jesus, andando com ele em todos os lugares, ele estava com Jesus na crucificação, ele estava com Jesus na ressurreição, ele estava com Jesus quando ele foi assunto, levado ao céu, ele estava com Jesus, ele estava sempre com Jesus, porque ela recebeu, ela abraçou, ela entendeu, o Espírito Santo na vida dela gerou Jesus. Ela sabia que aquilo não era uma coisa normal, mas era uma coisa sobrenatural, era uma coisa do Espírito Santo. Então preste atenção, irmão, se você não receber o Espírito Santo, você nunca vai entender o que eu estou te falando aqui. Você vai achar que eu sou um louco, você vai achar que eu estou delirando, mas se o Espírito de Deus descer sobre a sua vida, você vai entender tudo que eu estou falando aqui hoje. Porque esta obra não é uma obra de homens. Esta obra que você está sentado nela aí nos bancos, aqui não tem dono. Esta obra aqui é de Deus, é do Espírito Santo. Quando uma pessoa vai embora daqui, ela não leva nada daqui, porque tudo que está aqui é de Jesus, é da obra de Deus. As pessoas vêm e vão, mas o poder de Deus continua operando. Você está entendendo isso, irmão? Quem está na direção do culto é o Espírito Santo. Quem está na direção da tua vida é o Espírito Santo. Agora entenda, se Ele te trouxe aqui, como eu sei que Ele trouxe, é porque Ele tem algo a fazer na sua vida. Ele tem algo a fazer na sua vida. E o anjo deu um testemunho. Ele falou assim, eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Aí Maria olhou e falou, entendi. Eu entendi. Irmãos, as pessoas dão desculpa assim, eu não vou servir a Deus porque começa a ver os defeitos. Irmãos, preste atenção. Nós estamos transmitindo o nosso culto pela internet. A internet é uma bênção para pregar a palavra. Todos os dias eu estou pregando a palavra. Todos os dias eu estou lendo a palavra. Porém, meus irmãos, as pessoas, elas utilizam a internet também para o mal, para mostrar os defeitos, para mostrar as falhas humanas, para mostrar as coisas erradas. E muitas pessoas estão se deixando levar pelaquilo que as pessoas estão falando na internet, estão abandonando a fé, porque viram uma coisa, porque ouviram uma coisa. Preste atenção no que eu vou te falar. A obra que Deus fez na minha vida, ela não tem nada a ver com a internet, ou com os pregadores e doutores da internet. Escute o que aconteceu comigo. Eu tinha 9 anos, e eu fui com a minha mãe na igreja, primeira igreja do Evangelho Quadrangular, da cidade de Lorena, no estado de São Paulo, Avenida Francisco Brasil, número 896, na Vila Nunes. Eu entrei, tinha 2 diaconisas na porta, assim, recebendo as pessoas. Quando eu pisei, eu ouvi uma voz de homem falando comigo, o seu lugar é aqui. Eu olhei para o lado e não vi nenhum homem, só vi as 2 diaconisas. E eu apertei a mão da minha mãe, e eu já entrei ali com aquele, assim, aquilo foi muito chocante para mim, porque eu não estava esperando ouvir uma voz falando comigo, não estava, eu ouvi de verdade, não foi na minha mente, assim, eu ouvi, e eu fiquei assim, muito assustado, muito, e quando nós fomos e sentamos nos bancos da igreja, eu ouvi de novo, você não vai trabalhar para ninguém, você vai trabalhar para mim. Eu ouvi com 9 anos de idade, eu ouvi. Então, preste atenção, o irmão Joãozinho foi o que fez o louvor, o pastor Daniel Malaguti Miranda, que me batizou, foi aquele que estava naquele dia dirigindo o culto, ele pregou. Irmãos, escute o que eu vou te falar, até os dias de hoje, 35 anos, desde que isso aconteceu comigo, eu estou no mesmo lugar, na presença de Deus. Por quê, irmãos? Eu não estou na igreja por causa do pastor que me batizou, por causa da minha mãe que levou no culto, ou por causa das outras pessoas que desceram o batismo comigo no dia que eu me batizei. Eu só estou aqui porque eu ouvi a voz de Jesus. Eu recebi aquilo na minha vida. O Senhor me alcançou, você entende? O Senhor me separou, o Senhor trabalhou na minha
vida. Na igreja eu aprendi a falar, porque eu era calado. Eu entrava na sala de aula mudo, saía calado. Eu ia brincar no futebol mudo, saía calado. Eu não falava uma palavra, eu não me mexia, eu ficava na minha. Eu era bem reservado. E preste atenção, irmão, esta obra, ela não tem nada a ver, coloca isso na sua cabeça, com coisa de homem. Você acha que o ser humano tem poder de segurar alguém? Você acha que o ser humano tem poder de tocar em alguém? Tira isso hoje da sua mente e entenda algo. O Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Ele está tocando em você. Eu te garanto, Ele vai te dar experiências. Você vai ter uma história com Deus. Você vai ter uma vida com Deus. Muitas pessoas acham, irmãos, que eu tenho influência sobre as outras pessoas, mas na verdade eu não tenho nenhuma influência sobre ninguém. Quem toca nos outros é o Espírito Santo. Quem toca nas pessoas é o Espírito Santo. Quem trabalha é o Espírito Santo de Deus. E quando você, irmão, entende isso, é muito mais fácil. É muito mais fácil, porque você se deixa guiar, você se deixa conduzir, você se deixa levar. Hoje você tem uma oportunidade de fazer o que Maria fez. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Talvez você tinha um outro plano para a sua vida. Talvez você tinha um outro ideal para a sua vida. Talvez você quisesse viver a sua vida de outro jeito. Mas o Senhor está te apresentando o caminho que é Jesus. A presença de Deus dentro de você. A forma dele de trabalhar na sua vida. Entenda uma coisa, irmão. Nós recebemos esta graça para nós caminharmos. Se você quiser, você entra no YouTube da igreja ou no Facebook para você ouvir a mensagem que foi pregada hoje de manhã aqui na igreja. Para você ver, irmãos, que Deus ele usa pessoas diferentes para falar a mesma coisa. O que a palavra de Deus diz? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós, irmãos, estamos dando ouvido a este Espírito Santo, a esta obra de Deus, a este poder de Deus. Ouça o que eu vou te dizer, você não está sendo enganado, nós não estamos mentindo para você, nós não estamos aqui vivendo uma coisa da nossa imaginação, não, nós estamos aqui em torno desta presença que te trouxe, deste Deus que tem tocado em você, deste Deus que tem feito a obra na sua vida, e a prova é que nós estamos aqui hoje, e a prova é que nós estamos aqui neste lugar. Amanhã ou depois podemos estar em qualquer lugar do mundo, podemos estar em qualquer lugar do Brasil, mas você vai saber que é o Espírito Santo que está te guiando, é o Espírito Santo que está formando Cristo em você, é o Espírito Santo que está forjando o seu caráter, forjando o seu pensamento, forjando a sua forma de ser, e você vai ver sentido em tudo aquilo que eu estou pregando. E se você ouvir com os ouvidos do Espírito Santo, com a direção de Deus, você vai reconhecer tudo, a sua mente vai se abrir, e você vai começar a ter entendimento, e você vai falar: olha o que Deus está fazendo, olha, tudo isso é Deus na minha vida. Sim, tudo isso é Deus na sua vida, mas todas essas coisas que aconteceram foi Deus? Sim, tudo foi Deus. Não começou em Maria, começou em Deus. Não começou no César, começou em Deus. Não começou em você, irmão, começou em Deus. Não começou em você, irmã, começou em Deus. Deus resolveu fazer esta obra na sua vida. Deus resolveu fazer esta obra em você. Irmãos, todas as vezes que nós marcamos batismo, nunca tem ninguém para batizar no primeiro dia. A gente marca o batismo sem ter ninguém para batizar. Mas o certo seria a pessoa pedir e a gente marcar. Mas a gente faz o contrário. A gente marca o batismo, esperando que Deus vai tocar nas pessoas para elas descerem as águas do batismo.
Se você falar, como é que aparece gente para se batizar? Eu não sei. Como que a gente marca o batismo sem ter ninguém e no dia do batismo as pessoas vêm para se batizar? Vocês que vão descer as águas do batismo, presta atenção, vocês nem me conhecem direito. Tem alguma coisa a ver comigo? Não. Tem a ver com a obra de Deus na sua vida. Tem a ver com a manifestação do poder de Deus na sua vida. E olha que bom que você não me conhece. Isso é ótimo. É ótimo você não me conhecer, é ótimo você não me ver como alguém que é uma referência, é ótimo, porque aquele que está aqui, o Espírito Santo, ele descerá sobre ti. E o poder do Altíssimo te envolverá, e a sombra do Onipotente te cobrirá, e você vai estar protegido e guardado por este Deus Todo-Poderoso na sua vida. Seja você com 20 anos, 30 anos, 40 anos de igreja, ou no primeiro dia, quem faz esta obra poderosa é Deus. Coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu te peço, venha, Senhor, ao encontro de cada